Olha só, Emanuel e Adriane, é curioso que essa é a campanha mais curta desde 1994. Entre 94 e 2014, a gente tinha ali uma média de 90 dias de campanha, não é? A partir de 2018, isso foi reduzindo. E aí a gente teve até agora aqui, né, pouco mais de 40 dias de campanha. Isso fez os candidatos atentarem para o período da pré-campanha, que é permitido pela legislação, desde que ele não peça voto, desde que ele não diga o número dessa candidatura. Então, primeiro, os candidatos precisaram ficar atentos à legislação para não pecar, para não sofrer nenhum tipo de sanção no período da pré-campanha, porque há vários itens que não pode fazer. Mas eles puderam se mostrar como pré-candidato. E isso dá uma liberdade antes da campanha para eles concederem entrevistas, para eles falarem em tom de candidato, embora eles digam, eu sou um pré-candidato. Na verdade, é só uma nomenclatura que muda para ele se apresentar para o público. E a gente viu aí que, apesar do período ser mais curto, eles são permitidos, é permitido a cada um deles conceder entrevistas, por exemplo, né? E falar em nome do partido, impulsionar conteúdo nas redes sociais, isso no período da pré-campanha. Isso me fez ter a sensação de que, na verdade, a campanha não foi tão curta assim, né? Porque parece que já estamos há muito tempo acompanhando essas manifestações políticas. Então, a única diferença do período de campanha e da pré-campanha, para quem estava usando mesmo esse tempo, era não falar o número, né? E dizer... Porque já podia anunciar que era pré-candidato. Porque muitos fizeram isso. A gente acompanhou principalmente na rede social. Quem não começou ainda o programa eleitoral gratuito na televisão, no rádio. Então, a rede social era o principal mecanismo para divulgar já o que se tinha de projeto para a campanha, que começaria dias depois, né? A diferença foi o período da oficialização, não é isso? Mas a gente viu, durante o período da campanha propriamente dita, os candidatos, diferente da campanha anterior, há 4 anos atrás, os candidatos intensificando a agenda de entrevistas, não é mesmo? A participação em podcast, que essa é uma grande novidade dessa campanha, podcast que duraram aí 2, 3, 4. Bolsonaro participou de podcast que durou 5 horas, e bateu recorde de audiência, não é? A gente viu a participação em lives. A gente viu o ex-presidente Lula nessa semana fazendo uma live que durou mais de 5 horas. Então, é óbvio que eles, apesar do período da campanha ser um pouco mais curto, eles tentaram compensar, preenchendo a agenda nesses espaços que davam um pouco mais de audiência, especificamente nas redes sociais, como você bem disse. Agora, essa pré-campanha, ou pelo menos esse período de pré-campanha, trouxe um problema jurídico também na interpretação daquilo que era ou que não era pedido de voto, né? Interpretações subjetivas, porque o que está na lei é objetivo, ó, não pode declarar número, não pode dizer pedir o voto. Não pode agredir o provável adversário, não pode fazer o pedido de não voto. Agora, isso gerou uma guerra jurídica também durante esse período, né? Exatamente, porque isso fez com que as pré-campanhas e os futuros candidatos naquele período usassem parte da equipe para ficar observando o que o seu futuro adversário estaria falando, né? E aí você teve muitas ações agora julgadas pelo TSE, o TSE julgando o que foi ou não foi campanha antecipada. E a interpretação do TSE em algum momento foi mudando, né? Para o pedido de não voto, para o pedido de voto. Então, essa é uma análise que a gente pode fazer, avaliando ali o que Lula disse no período da pré-campanha. Lula chegou a dizer, eu preciso de você no dia 2 de outubro, isso no período da pré-campanha, né? Eu preciso que você mude esse governo. Eu preciso que você vote nesse candidato que está aqui do meu lado, isso num evento no Piauí, falando de Wellington Dias. E isso virou uma ação, e o TSE não entendeu que isso era pré-campanha. Bolsonaro teve essas ações também antes da campanha e sofreu algumas sanções no TSE. Então, esse cuidado com o período da pré-campanha, com o que se fala, é muito difícil você separar ali esse pedido explícito de voto ou não. E aí fica a cargo dos ministros julgarem o que foi, o que não foi, um pedido explícito de voto. Outra mudança que a gente teve também de entendimento em relação ao uso do celular. Mais cedo a gente mostrou aqui a reportagem de que não pode entrar na cabine com o celular.
E existe já uma preocupação, que inclusive a principal alegação para a decisão ter sido tomada é de não utilizar o celular como uma prestação de contas, né? De repente tirar uma foto ali do voto, comprovar que você votou e evitar desse jeito a compra de votos. Por outro lado, existe também uma especulação da própria argumentação do candidato Bolsonaro de que as urnas são questionáveis, de que poderia ter algum tipo de problema e o eleitor com o celular poderia registrar esse problema. E essas duas questões foram levantadas e o que ficou decidido é que não entra com o celular na cabine. Exatamente. Essa é uma decisão polêmica só por conta do seguinte, é preciso observar que essa legislação ela já existia, não poder filmar o voto, não poder usar nenhum tipo de mecanismo, uma câmera para você registrar o voto, isso já existia por conta do sigilo do voto. Agora a diferença é a obrigação do eleitor, mas o eleitor poderia estar com ele no bolso. Tudo bem. A diferença é o eleitor ter que entregar o seu bem, o celular, para um mesário, para um terceiro. E isso virou uma questão polêmica. Mas, de fato, é preciso avaliar e ponderar que o voto precisa continuar sendo sigiloso. E essa prestação de contas de um candidato que cobra ali o registro do voto, isso precisa ser avaliado, porque pode ser que nas capitais isso seja menor, mas nos municípios do interior, e quando há aquele voto de cabresto, e quando há realmente um pedido explícito, a gente já viu aqui pessoas no Brasil fazendo pré-campanha ou campanha, pedindo o número do título de eleitor para poder entregar algum benefício, alguma benesse, alguma cesta básica. Então, essa é uma questão que precisa ser ponderada. Agora, pode ser um exagero do TSE determinar que o eleitor entregue o seu celular para um mesário e que se não o fizer, isso vai acabar na delegacia, vai acabar gerando um processo contra esse eleitor. E o tom usado pelo ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele é um tom bélico, aparentemente, quando ele trata desse assunto, quando ele diz abertamente que o eleitor pode ser preso, pode ir para a cadeia, quem desobedecer. Eu entendo e é compreensível, nós compreendemos a sociedade também, a preocupação do TSE com a questão do sigilo e com a possibilidade de fraude, porque é verdade que alguns vídeos foram usados na eleição anterior com fraude. Né? Eles foram usados de maneira fraudulenta para dizer, olha, eu apertei aqui na tecla, apareceu um outro número e isso, de certa forma, tumultua a decisão. Ou melhor, a eleição, perdão. Essa não é uma decisão fácil e ela segue polêmica. Outra polêmica também em relação à utilização das armas, ou melhor, da não obrigatoriedade de não utilização das armas, inclusive por agentes de segurança pública que, não estando de serviços, não estão autorizados no perímetro de 100 metros dos locais das votações, não estarem com o porte de arma. Eu vi que uma das sanções é que a pessoa que for flagrada vai responder por porte ilegal de arma de fogo. É isso mesmo, André? Pois essa também é uma outra... A gente viveu uma eleição cheia de polêmicas, né, Emanuel e Adriane? E o TSE, talvez, depois da eleição, pode chamar para si o resultado da paz e do momento pacífico que a gente vai viver nesse domingo. Porque essa é uma característica do brasileiro. Não se tem na história democrática, e depois a gente pode falar desse resumo da nossa história democrática, não se tem casos frequentes, a não ser isolados, de violência entre eleitores no dia da eleição. Porque a gente sabe que as cidades estão todas cercadas por segurança, por policiais, por militares, e isso não é da natureza do nosso eleitor, do brasileiro em si. Agora, você